Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos lá, né? Dando continuidade à nossa aula sobre distribuição da população mundial, dando seguimento lá de país populoso, país povoado, vamos falar um pouquinho sobre aonde fica, né, essa população, se é na cidade ou se é no campo, se é no campo ou na cidade, beleza? Então vamos lá, no campo ou na cidade, onde mais tem, como está essa questão, como está essa distribuição, né? Então vamos lá aqui, ó. Partindo desse gráfico, a evolução do crescimento da população urbana e rural no mundo de 1950 a 2050, ou seja, vamos fazer uma projeção, certo? Dessa evolução da população, tanto urbana quanto rural. Então lá em 1950, por exemplo, você tinha menos de 1 bilhão, né? População em 1 bilhão, ou seja, aqui até 8 bilhões. A população em 1 bilhão, a população urbana, que é essa de vermelho, era menos de 1 bilhão, certo? Isso foi ao longo dos anos, veio subindo, 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 e até 2050, cerca de quase de 6 bilhões e meio de pessoas estarão morando nas cidades, o que é um caos, né, gente? E a população rural era quase 2 bilhões em 1950. Ela teve uma leve subida, né? Uma leve subida, opa, ela teve uma leve subida aqui, né? Tá vendo aqui? E aí depois ela deu uma estagnada e agora está diminuindo, né? Estando aí em 2 bilhões e poucos, muito em função da África e da Ásia, que é o que nós vamos ver depois, certo? Então, para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Mundo percentual da população urbana e rural, de 1950 a 2050, né? Vamos dar uma diminuída aqui para vocês enxergarem melhor, né? Então, olha aqui, ó. Urbana, na década de 50 era 29,6% e a rural era 70%, certo? E aí foi ao longo dos anos, tá, tarará, tarará, e em 2010 a população urbana passou a ser maior do que a população rural, certo? Então, prestem atenção nessa tabela como foi evoluindo. Então, em 1950 era 30%, cerca de 30% da população, até 2050 70% da população, ou seja, né, mudou de figura a questão da urbanidade aqui, tá? Então, no fim da década de 50, somente em alguns países europeus e nos Estados Unidos, a maioria da população vivia em cidades. Então, somente nessas duas regiões, a população vivia em cidades, certo? Em 1950, cerca de 30% da população mundial já vivia em áreas urbanas. E em 2018, essa taxa era de 55%. Então, a previsão é de que continue a crescer ultrapassando 68% em 2050, que é a projeção que a gente faz para essa questão, certo? O processo de urbanização ele aconteceu de forma bastante desigual entre os continentes ou regiões. Ainda há muitos países com a maior parte da população vivendo no campo e trabalhando em atividades ligadas principalmente à agricultura, pecuária e extrativismo. A maioria desses países na África e na Ásia. Então, gente, o mundo ele está urbanizando, mas de forma desigual. Não é uma urbanização homogênea. Existem regiões onde a urbanização acontece e existem regiões que não. A questão da urbanização está muito ligada ao desenvolvimento econômico. Um país mais urbanizado, ele tende a ser um país mais industrializado, consequentemente um país mais desenvolvido. Um país menos industrializado, menos desenvolvido, mais rural. Até porque a atividade primária ela está associada ao desenvolvimento social e econômico, certo? Então, essas atividades econômicas nas regiões, principalmente na África e na Ásia, é em função do desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, diferente de Europa, Estados Unidos, Oceania, ok? Os continentes ou regiões mais urbanizados do mundo em 2018 eram a América do Norte, com 82%, a América Latina com 81%, Europa com 74% e Oceania com 68%. Lembrando, gente, que a América do Norte não é um continente, assim como a América Latina. Elas são subdivisões, tá?
da América num todo, do continente americano. E aqui a América do Norte é a chamada América anglo-saxônica, para vocês entenderem um pouquinho, e a América Latina é ali do México até a Argentina, que engloba tanto a América Central quanto a América do Sul, tá bom? Para dividir um pouco a América Latina, para tirar o México ali da região, mas essa subdivisão de América do Norte que englobaria o México, né? Nesse caso aqui, o México participa das duas, tá? Mas tá errado isso aqui, o certo era falar América Anglo-Saxônica, ok? A África, então, permanece predominantemente rural, com 43% da população vivendo nas cidades, e a Ásia com 50%, beleza? Então, para vocês terem uma ideia, enquanto que a América, a Europa está na média de 75%, 70%, 80%, a Ásia está só 50%, e a África 43%. Porém, esses dois países estão evoluindo para o desenvolvimento urbano, tá bom? É os dois continentes que mais vão ter crescimento e que está impulsionando o crescimento das cidades e da urbanização nos continentes. Então, atualmente, no mundo, há 33 megacidades. O que são megacidades, gente? São cidades cuja aglomeração urbana tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, somando essas megacidades, tem-se 453 milhões de pessoas, o que corresponde a 12% da população urbana. E até 2030 projeta-se 43 megacidades, a maioria na Ásia e na África, principalmente Nigéria, tá? Que é na África, tanto a China como a Índia, na Europa, na Ásia, perdão, ok? No entanto, as cidades que mais crescem são as que possuem menos de 1 milhão de habitantes. Enquanto uma em cada 8 pessoas vive em megacidades, 5 de cada 10 vivem em cidades menores com menos de 500 mil habitantes, certo? Então cidades como a nossa aqui, Nova Veneza, Itaúsu, Inhumas, exceto Goiânia aqui, vive em mais cidades. A prova disso é o nosso estado, exceto Goiânia e Aparecida de Goiânia, o restante do estado de Goiás é menos de 500 mil habitantes. E 80% da população goiana vive no interior, ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Essa aula vem falar dessa questão da distribuição, como está distribuída a população urbana e rural. Um resumo breve é o seguinte, que em 1950, há 70 anos atrás, toda a população a maioria da população, 70%, era rural. Hoje, essa população, ela é urbana, e tem a projeção se para 2050, daqui a 30 anos, né, de que seja 70%. Hoje está em torno de 57%, né, mais de 50% da população hoje é urbana. O que isso é bom? Isso traz benefícios e traz malefícios. Há um desenvolvimento? Há, mas em regiões desenvolvidas, cuja essa urbanização foi feita de forma organizada. Em regiões como a nossa aqui, o Brasil, a coisa é feita bagunçada. Daí o surgimento de favelas, de invasões, que é o que nós vamos estudar posteriormente com relação a essa qualidade de vida, esse índice de desenvolvimento social dessas regiões. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo, beleza? Façam as atividades. A provinha é em cima desse vídeo, dos vídeos que eu explico, das atividades que eu faço. Se vocês lerem, se vocês ouvirem o vídeo, vocês fazem as atividades, beleza? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.